tem um ponto que você costuma abordar que eu acho bem interessante, que eu concordo totalmente, que as origens dos problemas filosóficos, né? Não só do direito, mas de outras coisas, vem do nominalismo com Guilherme Dioca. Sim. E o nominalismo, ele é fácil e difícil de explicar, porque para se entender o nominalismo, você tem toda uma linguagem que foi perdida. Então, é fácil você explicar a questão de que as coisas possuem uma essência. Fácil você explicar que as coisas elas são definidas por uma essência que as define, e que essa essência está presente em todas as coisas da mesma espécie, porque existe uma lei que rege. Quer dizer, além da essência estar no indivíduo, ela está fora dele também. Só que, para o padrão atual, para o mundo moderno, essência, o que significa essência? Quer dizer, perdeu-se a metafísica. Você vai falar de essências, acidentes, acidente próprio. Quer dizer, isso, a metafísica virou uma língua morta. Então é quase que você tentar fazer uma explicação numa língua estrangeira que ninguém entende. Então a grande dificuldade é que você tem que entrar em você tem que dar uma aula do que significa cada termo para em seguida explicar as consequências. Né? O que é você tem que voltar à metafísica aristotélica, tomista, para que a pessoa tenha um mínimo de compreensão e os efeitos disso. A explicação muito simples é essa, quer dizer, as coisas, como que eu reconheço, quando eu olho para um cão. O melhor presente é aquele que transforma quem recebeu o presente. Tendo em vista então o Natal, nós temos então um desconto de 40% para os combos e 30% para os livros. Eu reconheço que é um cão. Se eu olhar outro cão, eu sei, por mais diferentes que eles sejam, as raças mais distintas, mas eu sei que ele é um cão. Eu reconheço um cão que eu nunca vi, uma raça que eu nunca vi. Por quê? Porque a percepção humana, o intelecto humano, ele capta não só os aspectos exteriores, que são os acidentes, mas ele tem a capacidade de captar aquilo que é a essência da coisa. E a essência da coisa é aquilo que faz com que a coisa seja aquilo que ela é. Por isso, quando eu capto um cão, eu posso ver outro cão de uma raça que eu nunca vi antes. Eu vou reconhecer, eu vou dizer, que cão diferente, mas eu sei que é um cão. Essa essência, diziam os realistas, elas existem nas coisas individuais, mas elas existem realmente. Para Santo Tomás de Aquino dizia, ela existe na mente de Deus, ela existe nas coisas individuais e ela existe no intelecto do indivíduo que capta. Tá? Ela não existe apenas. O nominalista vai dizer não. Ele vai dizer não existe essa coisa de essência. O que as pessoas percebem são certas semelhanças e aí classificam como uma espécie. Tá? Essas aqui, por similitude, por aparência, elas pertencem à espécie cão. Mas isso é só uma linguagem. Isso não existe a essência efetivamente. Isso é só um modo de falar, é o flatus votis, não é isso? Exatamente. Bom, isso em princípio pode parecer uma discussão menor. E ela pode até parecer, até ser uma discussão menor se eu estou falando de cão. Se eu estou falando de gato ou de vaca, realmente fica uma discussão que, além de complicada, dizer, mas qual que é o efeito prático disso? Eu sempre vou reconhecer um cão, eu não vou comprar um cão por vaca. Ah, realmente, mas quando você sai desse campo e vai para o campo de outras entidades, como justiça, o bem, o mal, a verdade, a lei, o que é o direito, esses termos também possuem uma essência. E essa essência é, assim como no animal, é algo que está nela e que é universal, é uma lei que rege. Quer dizer, o justo, ele é justo em qualquer tempo, em qualquer lugar. Caso que ele pode ser desenvolvido pela lei em cada país de seu modo, mas o justo é o justo. O certo é o certo. O bem é o bem. A verdade é a verdade, porque essas entidades mentais,
Elas possuem uma essência que tem realidade própria. Mas para os nominalistas não existe essa realidade própria. Então, se não existe uma realidade própria, como uma norma geral que reja esse conceito no tempo, no espaço, em qualquer lugar, em qualquer tempo, o que acontece? Justiça também se torna um flatus votis. Justiça é o quê? Porque na sequência do nominalismo nós temos o quê? O positivismo. Quer dizer, a lei positivada. E o que passa a ser a justiça? O que passa a ser o direito? Aquilo que o legislador disser que é. Aquilo que ele disser que é. O que é a vida? Qual que é a essência da vida? Se não existe uma essência universal, vida é o que o legislador determinar. E poderia variar de país para país. País para país, inclusive completamente diferentes. Exatamente. Quando começa a vida? Bom, vamos ver o que o legislador tem a dizer. E, no máximo, poderá dar uma discussão nos tribunais para a interpretação do direito. Do direito. Que determinou da lei que determinou o legislador hoje positivista, ele determina a essência de tudo. Não há mais uma essência do que... E quando você parte, por exemplo, o conceito de justiça, quer dizer, você dar a cada um o seu justo, a coisa certa. Certo? Dá a cada um o que lhe pertence. Quando o justo não é mais isso, justiça pode ser qualquer coisa, né? E com o realismo queria saber, entender o que é o homem. Quer dizer, o nominalismo ele quer saber como o homem pode ser. Quer dizer, como que a justiça pode ser. Então vira projeto. E aí tem todo você pega a parte do nominalismo, é sempre a ideia de como o homem deve ser, até virar um projeto de engenharia. As causas sociais, todos esses discursos de paraíso na terra, né, que liberalismo e marxismo prometem, mas já até é o mesmo projeto. Antes, né, no Renascimento havia muito essa ideia de novo homem, nova sociedade, coisas utópicas, né? E o direito sofreu muito no Renascimento. Né? Porque o nominalismo ele vem ali com Auckland, com Duns Scott, e justamente na decadência, na baixa Idade Média, e aí você vai ter um século com uma série de guerras, a cisma do Ocidente, você tem a Guerra dos 100 Anos, você tem uma série, a própria Revolução Luterana, você tem uma série de fatos que contribuem para a decadência. A Renascença ela chega praticamente dentro do nominalismo, dentro dessa nova visão de que o homem, quer dizer, para resumir, seria o homem se torna o centro do mundo. É o humanismo. Exatamente. O humanismo. Sai a visão teocêntrica, entra a lógica, né, perfeita, harmonia entre as coisas, a moral objetiva, e entra o homem no centro de tudo. Exatamente. Só que esse objetivo é segundo o entendimento do homem, que pode variar de sociedade para sociedade, de legislador para legislador. Por isso que você pega as teorias filosóficas, é uma sucedendo a outra. É uma teoria, não tem um filósofo que seja repetido igualmente. É como se elas evoluíssem e vão mudando e criam correntes pós, contra. Por quê? Porque você não tem uma linha, você não tem uma base sólida. Elas são quase que opiniões pessoais. É diferente de como ocorria no passado. Quer dizer, você tem escolas e correntes que se sedimentam. Agora não. As correntes as correntes de pensamento, elas vão se dissolvendo, vão se diluindo, as correntes filosóficas, ao ponto de quando você entra no século XX, elas já não são mais filosofias. Já não existe mais busca pela verdade. O que existe agora são projetos. São teorias muito bem elaboradas, muito bem discutidas, tendo em vista a um projeto político. Quer dizer, rapidamente do século XX, a filosofia se torna ideologia. Numa linguagem muito rebuscada, quase que uma linguagem do círculo, do grupo, né? Uma linguagem de tribo, rebuscada. Mas no essencial, na ideia, o que você tem ali com palavras muito, muito rebuscadas é a elaboração de um projeto. Você pega toda a escola Frankfurt, o que ela é? Uma crítica ao capitalismo, ela é uma crítica à sociedade de consumo americana, mas tendo em vista o quê? O projeto fundador, que era o marxismo.
Só que ela relabora para o marxismo cultural. Ora, isso não é filosofia, isso é um projeto político. Isso é um discurso político. Não é a busca da verdade, é a procura de um caminho, é a realização de um projeto político. Projeto político ideológico e utópico que não tem fundamento na realidade, né? Mas é característico, né? Sim. Isso é o característico de todos. Quando o fundamento, porque o fundamento da realidade, na verdade, ele é o transcendente, que é o que era a essência. Se você fica nesse fundamento da realidade, que é a realidade pura, do dia a dia, que pode variar, que pode mudar, as ideias mudam, os homens mudam e o mundo oscila. Eu vejo com tranquilidade que da entrada da modernidade, a descrição da sociedade é uma descrição de decadência. Desde a entrada da modernidade, o homem segue uma linha de decadência. Só que ele não percebe. Porque lateralmente, você tem uma linha ascendente da evolução técnica, que nem é evolução científica, é evolução técnica. A evolução da técnica, aí você tem a medicina, aí você tem todas as grandes descobertas. Aí cria uma ilusão, né? Exatamente. Que está progredindo. Aí o homem foi à Lua, aí tem os satélites, o celular, toda. Então a técnica cria uma impressão de sucesso, de progresso, mas humanamente nós somos decadentes. Como seres humanos, nós somos muito piores. Somos muito piores do que era antes, como valores, como respeito. Bom, basta ver, o século passado foi um século de matança. Foi um século de matança, e principalmente de matança do tipo fratricídio. A população matando sua própria população, em nome de ideais políticos. O nosso século também não começa nada bem, né? Ele não começa nada bem. O conflito em todos os cantos da rosa dos ventos tem um conflito para eclodir. Onde que está a evolução aí? A evolução está só na tecnologia, porque agora nós temos armas mais potentes, homens menos capazes. Pega a Europa. Cita um grande estadista. Não tem mais, os grandes homens desapareceram. Um grande estadista não existe. Assim, você olha para. Tanto é que você pega na Inglaterra, o cargo é rotativo, né? A Casa do Ministro já tem aquelas roleta, né? Você entra e sai para facilitar a entrada e saída, porque não para. Toda hora é um novo. Da mesma qualidade dos presidentes americanos. Você tira pontualmente um ou outro, mas de resto, quer dizer, de um modo geral, o pensamento, a intelectualidade caiu radicalmente. Assim, caiu faculdade, a universidade caiu, tudo. Isso é só, o que a gente vê é só um efeito. A humanidade cai justamente por essa ruptura. Voltamos ao nominalismo, porque uma das questões disso é o que está um pouco atrás, é o voluntarismo, né? Porque você desprende teologia da filosofia e da ciência. E aí ela desgarra. Ela desgarra e desce ladeira abaixo. Um sucesso técnico violento, mais humano, extremamente decadente. Tá? Então, o nominalismo com o voluntarismo, eles são responsáveis por toda essa decadência. Por essa decadência que, como eu disse, a gente não enxerga por conta do sucesso da técnica. Comente um pouco sobre o Kant e depois o Napoleão. O Kant tinha um problema, né? Porque o Kant era um homem muito religioso. Acho que ele não sei qual era a religião dele, se era presbiteriano, não. Ele calvinista. Ele era, não. Eu sei que ele era religioso. E ele se situava num dilema muito grande, porque ele estava numa época em que o Descartes. Peraí, foi Descartes? Não. Assim, você tinha. Não, perdão. Você tinha o Hume. Hume, né? Ele dizia que a ciência é impossível. Negava a causa e efeito. Né? Ele negava a relação de causa e efeito. Ele negava que a nossa percepção pudesse captar causa e efeito. Quer dizer, quando uma pedra cai, nada determina que ela vai cair de novo.
ela pode cair, mas não é ele não via o nexo de É necessidade. necessidade, E exatamente. se você não tem nexo de necessidade, você não tem lei de constância. E, portanto, você não pode fazer ciência. Na verdade, você não pode fazer conhecimento. Ele torna impossível a produção de qualquer conhecimento, porque você não tem como estabelecer certezas, verdades. E isso estava em moda e ele estava em alta. Só que, por outro lado, você tinha Newton. Newton descrevendo leis com precisão. Então, o Kant ele vai dizer, mas peraí, como assim? O Newton estabelece leis precisas. O Hume diz que não existe, não é possível fazer ciência, porque eu não posso estabelecer relações de causa e efeito. Aí o empreendimento dele é demonstrar isso. E aí o que ele vai fazer é fazer uma cisão. Ele vai transformar a realidade. Ele vai dizer que toda realidade é subjetiva. Todo nexo é subjetivo. Quer dizer, quando eu olho para esse livro, eu não sei se a imagem que está na minha mente corresponde exatamente com ele é. Então eu não sei como esse livro é. Eu sei como eu o percebo. Em outras palavras, eu não posso captar a realidade em si. Eu só posso entender o que a minha capacidade mental capta. Só que como as demais pessoas vão olhar para esse livro e vão descrever esse livro como eu estou vendo, isso não significa que ele seja realmente assim. Isso significa apenas que o nosso aparato cognitivo funciona de um modo semelhante. Então, o que eu estou vendo, você está vendo, nós estamos vendo. Nós não sabemos se as coisas São exatamente se daquela em forma. si essa coisa é. Mas, com essa verdade subjetiva, nós podemos construir uma ciência. E aí, ele é por resgatar a dignidade, só que a partir do quê? De verdades subjetivas. Quer dizer, a base de um relativismo. Né? Mas a teoria dele os autores depois, a teoria dele é cheia de furos, certo? As categorias da mente. Ele dizia que toda a realidade é empírica. Toda a realidade se capta pela experiência. Sim, mas as categorias do pensamento, como que você capta isso empiricamente? Então, como que você consegue, como que você consegue determinar que essas categorias existem? Como que você consegue percebê-las empiricamente? Não, então tem um furo na sua teoria. Sim, é cheio de furo. É cheio de furo. Só que, o que vai acontecer? Os autores que sucedem, eles percebem os furos. O idealismo alemão vai perceber. Só que a questão era o seguinte: negar o Kant seria praticamente você restabelecer a dignidade da metafísica anterior. E isso era tudo que eles não queriam. Então eles seguiram no erro. E até que muitos seguem simplesmente negando. Tá? Vai lá a questão dos. Porque ele vai abrir um abismo entre o sujeito e o objeto. Aí Fichte vai dar uma definição. E Hegel simplesmente soluciona isso com o sujeito absoluto. Sujeito absoluto que não sou eu, é um sujeito que une a todos. Então, ele faz o objeto, ele faz a imagem, ele resolveu de outras maneiras. Eles contornaram o problema dele simplesmente para não retornar à metafísica antiga. Agora, ele está na base de toda a cultura. Tudo que se desenvolve ali é a partir de Kant, seja para refutá-lo, seja para desenvolvê-lo, mas ele passa a ser a base de todo o pensamento que vem depois. É construído a partir dele. E como é que foi a influência dele no direito? Por exemplo, o Hans Kelsen, quando ele fala da teoria crítica, é a teoria pura. A teoria pura do direito, ela tem a ver com a teoria de Kant. Ela tem a ver com isso, essa influência. Né? Ele forma uma forma mentis e que você passa a pensar a partir dele. Isso que você não invoque. Né? Ele passa a fazer parte dessa estrutura. Ele vai fazer isso. Né? E principalmente assim, a ideia de que, como no princípio moral, né? A moral é subjetiva. A moral ela é criada
a partir do indivíduo que busca a fazer a melhor coisa possível. Mas a partir de qual parâmetro? Né? A busca é sempre interior. Não existe uma busca transcendente. Então, o preceito moral será aquilo. Né? A famosa moral kantiana. Mas ela pode significar qualquer coisa. Né? E normalmente ela significa justamente no voluntarismo, ela vai representar não a razão, mas o seu desejo. O seu desejo. Que é um dos efeitos do voluntarismo de Dan Scott. É o predomínio da vontade. Já que nós não podemos conhecer a razão divina, apenas a vontade, né? Nós conhecemos a vontade dele. Como Deus é onipotente, ele pode qualquer coisa. Se ele quisesse decretar que o homicídio é uma virtude, seria. Fazer um triângulo de 4 lados, seria. Ele poderia, porque é a vontade. Mas nós só conhecemos a vontade dele. Como ele é bondoso, a vontade dele é boa. Mas nós não conhecemos a razão dele. Se nós não conhecemos a razão dele, nós não podemos extrair uma moral natural que servisse de base para a nossa razão. Nós só temos a vontade dele. Então, se nós não podemos conhecer a razão, é quando, então, a filosofia se afasta da teologia, porque se torna impossível. São caminhos distintos. Nós não temos que compreender a razão humana. Vamos compreender tudo pela razão humana. E entra o voluntarismo, que na pós-modernidade será a base de tudo. Tudo passa a ser a vontade. Quando a razão iluminista ela entra em decadência, né? Porque os iluministas achavam que através da razão poderia se construir um mundo melhor. O mundo seria melhor a partir da razão. Esse movimento foi contraposto logo em seguida uma corrente anti-iluminista, mas o sucesso científico, né, a Revolução Industrial, encobriu isso. Houve ainda o predomínio desse princípio da razão. Mas quando você chega ali na pós-modernidade, o que os desafetos dos iluministas vão dizer? A sua razão serviu para quê? Para fazer 2 guerras mundiais, criar bomba atômica, mísseis, só destruição e só desgraça. Arma de destruição e desgraça. E serviu mesmo a Revolução Industrial, quanta pobreza, quanta miséria em torno. Então, a razão torna-se a louca da festa. E aí o que passa a determinar agora, na pós-modernidade, é a vontade, é o desejo, é o sentimento. Isso é que passa a determinar. Tá? Isso que está na base do existencialismo, do Dasein. Quer dizer, já não é a essência que determina a existência. É a existência que vai determinar a minha existência pela minha vontade. Se eu desejo ser outra coisa, eu posso ser. Se eu estou insatisfeito como homem e desejo ser outra coisa, eu serei e essa será a minha essência. Se eu desejar ser um quadrúpede, eu posso ser. Essa será a minha essência. E isso não é a loucura de um indivíduo. Isso é psicologia, sociologia, o direito avaliando essa sua vontade, transformando isso em direito. Isso já é consequência justamente desses movimentos que se sucedem porque eles não têm substância. Eles não têm uma substância sólida, eles não têm um fundamento. Essas teorias vão se sucedendo e só vão decaindo, né? Decaindo ao ponto de, na verdade, elas se transformarem em discursos políticos travestidos de filosofia. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.